Lá em Mateus capítulo 11, Jesus fazia o que o Pai mandou. E o que o Pai mandou? Que ele viesse recuperar a humanidade. Então os religiosos afastavam-se dos pecadores, daquelas pessoas de procedimento errado. Jesus não se aproximava deles. E ele próprio diz aqui no versículo, capítulo 11, versículo 19. O que ele diz aqui? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis um homem comilhão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Publicano eram os judeus, Roma dominava o país. Imagine quanto o país dominasse nós, e teria do nosso povo gente que ia trabalhar para cobrar impostos para dar para aquele país. A gente faria isso aí contra gosto. E ele não gostava do judeu que se tornava um publicano. Mas só que os publicanos tinham um erro de cobrar um pouquinho mais para pôr no bolso. O Zaqueu, quando Jesus foi na casa dele, ele disse: se de alguém eu tenho tomado alguma coisa, segurado, eu vou devolver multiplicado, porque a lei mandava. Quando uma pessoa roubava uma coisa pequena, tinha que devolver 4 vezes, uma ovelha. Mas se fosse um boi, tinha que devolver 5. Eu acho que se essa lei existisse hoje, ninguém ia tomar nada de ninguém, não. Tomou um iPhone 15, não sei quanto custa o iPhone 15. Vamos dizer, não sei. Vamos dizer que é 5 mil, 10 mil, sei lá. Aí tinha que devolver 5 vezes assim. Tomou o iPhone 6, que já não tem mais valor, devolve só 4 vezes. Mas teria que pegar aquele dinheiro e dar. Eu acho que resolvi o problema aí, não precisa nem pôr. Cadeia tinha que ter. Põe na cadeia, a família tinha que unir para poder dar se ele não tivesse. E a família diz: rapaz, é a última vez, se fizer de novo, você vai mofar aí, nós vamos comer você de tapa aqui, que você não tem juízo. Você está fazendo e tem prejuízo. Isso resolveria o problema. Qual é a pena dele? Pagar. Enquanto não pagar, fica lá e trabalhando para pagar a comida também. Ele tem que trabalhar para pagar, porque deixar ele lá o dia todo parado, fica uma semana parado, você que trabalha. Bom, o outro já não trabalha, já não gosta mesmo. Você não aguenta, pessoal. Férias de um mês, para mim, é um tormento. Eu acho que as férias deveriam ser trimestral, uma semana. Estava um mês. Se descansar uma semana, tá bom. Um mês você não aguenta mais, você está doido para voltar, mas só um ano depois você vai ter férias. Deixa eu falar aqui, que eu começo a falar bobeira aqui. Bobeira que não é a palavra de Deus. Então ele procurava os publicanos e os pecadores. Para quê? Para convertê-los. Nós temos essa pessoa. Ele amava o pecador, mas não o pecado. Ele não aprovava o pecado. Claro, aquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejar, que tivesse em pecado, tinha jogar pedra nela e tal, foi tomando. Aí ele disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém, Senhor. Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. A reincidência é muito séria quando você é perdoado pelo Senhor Jesus. Então, aí ele disse: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. A pessoa que é filho da sabedoria faz a obra. Ela realmente quer chegar diante de Deus. O que não é, precisa aprender que pode ser, e sendo, será uma bênção, pessoal. Vamos ver agora João capítulo 15, 2 versículos que Jesus fala, porque é nosso amigo, e isso aqui vai nos ajudar muito. João capítulo 15, esse capítulo é muito bom de ser estudado, versículo por versículo. Eu tenho 2 aqui que eu vou falar com você, só que Jesus está ensinando. Missionário, eu queria ser uma pessoa vitoriosa, então preste atenção. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor.
que eu entendo aqui? Se Jesus não tivesse guardado o que o Pai mandou que ele viesse fazer no mundo, ele não permaneceria no amor de Deus. O nosso problema é que nós não guardamos, pessoal. A gente deveria estar precisando, até orando Deus, que o pastor, no próximo culto que eu for, na igreja, que ele seja usado para me mostrar mais um mandamento que eu não estou guardando. Eu preciso guardar. E Jesus disse, aquele que tem e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Não é aquele que fica falando que ama ele, não. É aquele que tem e guarda os mandamentos. E eu também o amarei, e meu Pai o amará. Então guardou os mandamentos, ama Jesus, e o Pai vai amar essa pessoa. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você só tem lucro quando você guarda os mandamentos. Mas não é guardar contra a vontade, não. Deus falou, acabou, perdoei, eu fiz isso para a glória do Senhor e está acabado. Aí no versículo 11 ele fala, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós. A alegria de Jesus, ela vem quando você entende a palavra, ela não pode ir embora. Mas ela vai, se você não tiver e não guardar os mandamentos. Você não vai permanecer no amor do Pai. Se não permanece no amor do Pai, não permanece no amor de Jesus. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo, igualzinho, que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Não é que eu sou o filhinho privilegiado, que é o filho único de Deus, é Jesus. Filho, nós somos filhos por adoção, ele é filho mesmo, saiu do Pai. Agora, como é que é isso? Eu não sei, me desculpa, mas eu não sei. Hoje, Jesus, porque guardou os mandamentos e foram pesados para ele, os nossos não. O modo de Jesus foi, ele teria que deixar ser pregado na cruz, morrer. Coitado, o sofrimento foi grande, mas não foi maior não. Aí ele desceu o inferno e por 3 dias ele foi tomando do diabo tudo que o diabo iria fazer em nós e foi sofrendo. Sofreu tudo, o diabo não acreditava. Ele foi colocado nele. A coisa foi ato de justiça, o que nós teríamos que sofrer. Hoje nós temos que crescer, mas crescer mesmo, pessoal, e tomar conta. Porque quando menos a gente espera, a gente concorda com pessoa que faz coisa errada, a gente fala bobeira, a gente faz bobeira, e depois diz, Deus, onde está o meu pecado? Deus vai dizer para você, eu nem sei mais, porque você tem tanto pecado que é difícil. Qual deles você quer saber? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai sentir-se pecador e vai precisar do perdão dele. Se você não está se sentindo, você se auto-justifica, não, eu não tenho problema, só faço o que é certo, você está muito mal. Pode escrever. Começa a se aproximar de Deus através da palavra. Entendeu, Deus, eu quero essa bênção, eu preciso ser. Em oração a mesma coisa, você vai mudando e não tem outra maneira de você crescer se você não der o que Deus dá para você. Se você só segurar para você, você não cresce, porque o que Ele dá serve para você e vai servir para muita gente. Se você deixa ser usado por Deus, você vai crescer diante de Deus. Em pouco tempo você é um aplicador da justiça divina. Então tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Ele não quer que a gente tenha aquela alegria e depois esquece. E não adiantou nada, não adiantou mesmo. Mas ela tem que permanecer. Como é que ela vai permanecer? Quando nós guardarmos os mandamentos de Jesus, nós permaneceremos no amor dele. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Ele então é a ponte para nós. A gente obedece o que ele falou e Deus nos abençoa em nome do Senhor Jesus. 5 anos na Babilônia, Deus o colocou como profeta. E ele começou a profetizar.
O que ele fala aqui sobre Israel, que estava completamente destroçado, simboliza a nossa posição espiritual com a queda de Adão. Até então, o ser humano, o israelita, por exemplo, eles deveriam ser o povo que mostraria ao mundo todo como servir a Deus é melhor do que aos demônios. Mas eles fracassaram. Começaram a enriquecer, só queriam o prazer, foram abandonando Deus, a ponto de Deus permitir que o Nabucodonosor levasse eles para a escola, para o reformatório, onde ficaram 70 anos. E o Ezequiel fala muito sobre isso aqui. No versículo de número 35, que foi de ontem à noite, diz assim: e dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Então ele prometeu uma mudança completa, mas não é propriamente para a nação de Israel que foi, mas aquilo era símbolo, é para toda a humanidade, israelita ou não, eles eram descendentes de Abraão, o amigo de Deus. Israelita ou não, eles aprenderiam a viver de uma maneira próspera, desfrutariam de um entendimento que os libertaria por completo. Esse entendimento já foi dado à humanidade. Jesus já venceu o diabo. Então ele diz, e dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden. O que significa? Perfeição. O nosso entendimento está perfeito, pessoal. Jesus comprou. Nós agora temos que ouvir a palavra, esse é o nosso trabalho, e orar e buscar a Deus. Nós temos que resistir às tentações, e alguns estão presos por várias, até desaparecer de nós, para que nós possamos ser esse jardim do Éden. Os outros vão olhar e vão dizer, olha, dá vontade de ser cristão. Muitos se converteram pelo exemplo que viram em muitas pessoas. Então, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas, destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então, saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Dá uma paradinha aí. As pessoas precisam ver, nós temos que não nos exibir falsamente, mentindo, tendo uma prosperidade, falando de uma prosperidade que não temos. Temos que prosperar sim. Temos que buscar uma santidade que não temos. Temos que ser santos. Sede santos, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você é um cristão de Araque, um cristão que gosta só de ouvir palavra, mas não pratica, e Deus diz, coitado de você, porque você está impedindo que muita gente, a igreja está impedindo que as nações vejam que Cristo é a solução, pelo que Ele fez e quer fazer, e que já preparou para nós. Nós temos que ser esse jardim do Éden, perfeição completa, mas nós não estamos preocupados nisso, e infelizmente os cristãos estão tomando outras decisões. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Para quem quiser. Eles fracassaram. Deus não tinha o projeto de fazer um povo ficar rico, ter tudo que tinha e desprezando os outros. Não. Eles teriam que ser os evangelizadores pelo exemplo que dariam, porque eram escravos no Egito, foram tirados de lá, trazidos para a Terra Santa. A escola que Deus usou levou 40 anos para ensinar eles
como servir a Deus. Andando no deserto, onde não se planta e não se colhe, onde não se encontra nada para vender e ganhar dinheiro. E eles não iam comprar nada nos países do lado, que nem tinha ninguém naquele deserto do lado. Eles ficavam ali. Como eles comiam? Porque Deus mandava o maná. Como é que nós vamos ter o entendimento? Pelo maná. Esse é o maná que Deus dá, que Deus abre para nós. Uma sementinha parecida de coentro, estava todo dia, e tinha disciplina. Todo dia eles tinham que catar a porção daquele dia, para fazer um bolo e comer. Ela tinha todos os nutrientes necessários. Ninguém estava anêmico, ninguém estava raquítico, ninguém estava doente, só ficavam doentes quando pecavam, e pecaram algumas vezes. E outra, não bebiam água. A água era multiplicada dentro deles. O coentro, não era coentro, o maná, ele produzia uma mudança dentro deles que eles não precisavam. Mas quando pecavam, ficavam doidos. Por 2 vezes, em 40 anos, não era todo mês não. Por 2 vezes, o Senhor Deus mandou Moisés primeiro ferir a rocha. Feriu e deu água em abundância. Depois, o Senhor Deus mandou que Moisés falasse a rocha. Mas eles provocaram Moisés tanto que ele ficou meio fora de si, não tinha que ficar. Nós não temos que ficar fora de nós. A pessoa pode provocar, domínio próprio você tem, isso é um fruto do Espírito Santo. Eu me destremelei. Quando eu vi, eu estava no braço de outro. Misericórdia, isso não pode acontecer. Você é propriedade divina. O seu corpo é o santuário do Espírito de Deus. Eles então provocaram Moisés. Moisés pegou o cajado, como da primeira vez, e feriu a rocha 2 vezes. A rocha era Jesus que seguia eles. Irmão, Jesus disse: eu nunca abandonarei você, eu nunca vou deixar você. Ele está conosco para a gente beber dele, ele é a palavra de Deus. Nós não temos que deixar o inimigo nos enganar. E o que aconteceu com Moisés? O que Moisés não esperava. Este ato era imperdoável. Ele feria a rocha 2 vezes, que Jesus só tinha que ser ferido uma vez. Ele atrapalhou o plano de Deus. Aí ele feriu a rocha 2 vezes. O que ocorreu? Deus disse: você não vai entrar na terra da promessa. Ele chegou até perto e pediu de novo. Numa conversa íntima com Deus, ele pediu, Deus disse: não fale mais disso comigo. Ali ele morreu no monte de Pisga, ali no país de Moabe, que ele via, todo Israel viu, e Deus ali o enterrou, e foi uma obra perfeita que Deus fez. Deus só faz coisa perfeita. Queridos, eu não sei o que você é hoje, eu sei que se Deus tem um plano para você, você for fiel, você chega. Eu tinha 6 anos quando aceitei Jesus. Eu tinha 11 quando eu vi o que a televisão podia fazer no nosso país. E Deus nos usou. Nós conseguimos pular de 2,3% da população para mais ou menos 40% no dia de hoje. De pessoas que seguem o Senhor. E creio que nós vamos chegar à maioria breve.